Pode deixar. Deita. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui para iniciar essa live, né? Estou aqui no aguardo das pessoas, como previsto. Estamos em cima do horário correto, graças a Deus. Vamos lá, a gente vai estar falando hoje sobre o projeto Conectados no Enem, onde trazemos aqui o tema Saúde e Segurança do Trabalho em tempo de pandemia. Né? Como é que está essa pandemia? Eu vejo aqui que já tem 3 pessoas aqui com a gente, né? Então, que venham, aproveito para estar convidando a todos para estar aqui conosco nessa noite. Vamos estar aqui até às 20 horas, trazendo esse tema, alguns temas, né? O projeto traz aqui a questão dos temas transversais que pode estar voltado para o Enem. Eu quero deixar aqui, registrar aqui já logo a presença de Cida Rocha, de Wagner, de Graciele, alguns colegas que estão aqui, né? E aí, vamos lá. Thelma Docha. Pessoal, é o seguinte, Graciele também está aqui com a gente, a nossa coordenadora Águeda Estela, daqui a pouco vai estar conosco. Então, como é essa questão da saúde e segurança do trabalho? Tem uma coisa aqui interessante que eu quero deixar logo registrado, é que estou aqui sem a máscara, que se passou muito tempo falando sobre isso, e já se faz parte do nosso cotidiano, né? Um acessório essa máscara. Então, mas porque estou aqui num ambiente familiar, né? No qual todos estão aqui, graças a Deus, estão bem, mas não foge da gente, né? Tá aqui logo o álcool em gel, botar assim para não fazer a propaganda, e a máscara, né? Tá aqui, que nos acompanha o tempo todo, coisa que minha mãe aqui também é costureira e faz, né? Fazer o mechan rapidamente, né? Então, vemos aqui a Proagda está conosco. Então, pessoal, vou começar aqui, vou dar esse início trazendo para vocês aqui um pouco da minha história, né? Quem é Cleiton França? Daqui a pouco também eu vou estar trazendo também, fazer o convite a Felipe, né, que vai estar aqui conosco, o nosso intérprete, certo? Felipe já está por aí, dê um oi aí pra gente estar convidando, fazer essa parceria, né? Que tudo acontece através das parcerias, certo? Então, tem muita gente aqui, graças a Deus, conosco. Simone, Felipe, pronto, Felipe, dê uma acenada aí, Felipe. Então, o que é saúde e segurança do trabalho? Uma dúvida, né? Como é essa questão? O que, quando se falava em saúde e segurança do trabalho, a gente fica assim imaginando o que é essa saúde e segurança do trabalho, certo? É tudo que envolve a cultura, né? Que é como se fosse uma cultura de segurança, certo? Felipe, já está por aí, Felipe? Estou nesse aguardo de Felipe, que é o nosso colega intérprete, no qual o CETEP, nós temos lá, é uma escola muito inclusiva, né? Nós temos alguns alunos surdos, e aí dispomos lá nesse momento de várias pessoas, vários alunos. A instituição tem muito projeto e traz aí também conosco, né, a questão dos intérpretes. E temos lá também a questão do leidor, né, de braille, também tem um braillista. Isso é muito legal, muito bacana. Vamos lá. Eu gostaria de convidar o Felipe, né, se ele já apareceu por aqui. Deixa eu pegar o Felipe aqui e botar ele com a gente. Vamos estar com Felipe e Janiele, certo? Boa noite, Giovana, boa noite, Thelma, boa noite a todos.
Então, até o momento eu não consegui aqui conectar com o Felipe, mas eu vou dar início, né? Daqui a pouco o Felipe me chama mais uma vez. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento. Vamos lá. Eu me chamo Cleiton França Cerqueira, né? Eu tenho uma história assim de amor pelo CETEP. Fui aluno do antigo Colégio Estadual de Itaberaba e eu falava, né? Sonhava em estar um dia de volta naquela casa. E aí de repente, lá em início dos anos 2000, né? A minha colega Adelice falava assim, ela militava falando, pessoal, tem que estar prorrogando, tem que estar aumentando esse número de professores. E eu falava, gente, eu não tenho paciência para estar com aluno, porque eu tirava essa conclusão pelos colegas que estavam lá, né? O áudio está chegando bem, né, pessoal? Então, e é o seguinte, o que é que acontece? Passou um período, eu venho lá e vou fazer pedagogia na UNEB, mas como é que chega em pedagogia? Através do estudo. Então eu quero trazer logo de antemão uma ressalva e trazer esse incentivo a vocês, né? Como é a situação? Vamos lá. Como é que você chega na universidade? A gente sabe que diante de tantas dificuldades, existe a questão do Enem que vê aí como portas de entrada para a universidade. E aí, como é que Cleiton vira técnico de segurança do trabalho? Então, lá em 2009, Cleiton, eu fiz parte da segunda turma de técnico de enfermagem lá no CETEP e tive o prazer de conhecer várias pessoas. E aí, o que é que acontece, né? Nessa situação de antemão, nós buscamos lá partir para cima. Vamos lá? Alguém falou aí sobre... Tá chegando bem o sinal agora, pessoal? Vamos lá? Como é que tá chegando para vocês? Então, dê um ok aí, por favor, para quem tá chegando agora com a transmissão legal. Então, vamos lá, dando prosseguimento. Então, isso me estimulou, né? Eu tinha muito tempo parado, aí me estimulou a voltar aos estudos. E aí, quando eu estava fazendo técnico de enfermagem, que eu conheci a área de segurança do trabalho, certo? Então, o que é que acontece? Eu fui buscar. E aí, fazendo provas do Enem, eu fazia só para testar, para falar assim, ó, não vai ficar parado. E aí, quando eu tô lá, de repente, aí chega uma mensagem no meu celular falando, ó, você foi selecionado para o Pronatec, né, que é um projeto, era um projeto federal da época, que teve a primeira e única turma de segurança do trabalho aqui em Itaberaba, pelo Pronatec. E aí, então, foi difícil, mas tocamos o barco, certo? E aí, o que é que acontece? Eu fui buscar conhecimento, eu queria estagiar e aí consegui fazer o estágio na empresa de calçados, na fábrica de calçados DAS em Itaberaba. Tem exatos 3 anos que eu tive por lá, conheci várias pessoas legais. Isso de antemão, já que eu falei da DAS, eu quero aqui agradecer ao meu gestor, o Henrique Araújo, Wagner, Manuela, Adriana, pessoas que estiveram comigo na época do estágio e hoje eu estou trabalhando com eles, né? E agradecer também por ter me cedido esse espaço. E aí, pessoal, vamos lá. Vamos para aquele tema, né? O que é essa saúde e segurança do trabalho? O que é que acontece? Os desafios, né? Diante de tudo, a gente vê aí, como eu trouxe logo no início falando sobre, trazendo a questão da máscara, o que é que acontece? Hoje se tornou um acessório principal e importante para todas as pessoas. Ninguém sai mais de casa para a rua sem utilizar a máscara. Ainda tem algumas pessoas teimando, né? Mas é o seguinte, eu quero trazer para vocês aqui que sem a segurança do trabalho, nada estava acontecendo, a gente não estava tendo um sucesso. Porque eu vou trazer aqui de antemão, por exemplo, algumas empresas, algumas indústrias tomaram algumas medidas, né, com base na segurança do trabalho, quando já se falar em saúde e segurança do trabalho. O que é que acontece? Por exemplo, a nossa empresa lá, a DAS, desenvolveu um protocolo, né, de ações voltado para o Covid, que é o Covid-19, no qual trazemos sempre, todos os meses vai estar ali reforçando e atualizando, né? Então, para tudo
de estar trazendo esse distanciamento social, né? E aí foi um desafio, é algo novo que ninguém sabia, poucas pessoas tinham ouvido falar em pandemia. Então, cenário novo que traz isso, e aí de repente as pessoas tudo mudou, né? Não pode mais na casa de alguém, não pode tal, não pode isso, não pode aquilo, comércios fecharam, né? Mas é o seguinte, quero trazer a ideia. Quando vocês vão ao centro comercial da nossa cidade, vocês vão ver que várias empresas que nós temos na cidade, no comércio, vocês vão ver que várias empresas, várias lojas estão lá com a placa segurança, segurança, mas aquelas placas faz jus à profissão da segurança do trabalho, né? Então as pessoas acham mais interessante, vão na internet, pega uma placa tal e coloca. E é o seguinte, eu vejo aqui que tem algumas pessoas que estão acompanhando que trabalham no comércio e sabem disso. Eu também fui comerciário, trabalhei por 18 anos no comércio, né? E a gente vê que dentro desse desafio aí, em alguns lugares tem muita participação dos sindicatos, né? Sindicatos de algumas categorias que vem insistindo nessa saúde e segurança do trabalho, certo? Eu quero estar sempre aqui, dialogando com vocês, porque como vocês sabem, minha primeira live e tal, existe alguns imprevistos, né? Se está chegando bem o áudio, a imagem e tal, dê um joinha aí para a gente saber, tá bom? Então, eu trago aqui essa importância desse profissional da saúde e segurança do trabalho, e porque é o seguinte, eu acredito que quando temos aqui o poder público incentivando, fomentando essa saúde e segurança do trabalho, tudo vai bem. Então a gente sabe, assim, por exemplo, que alguns protocolos foram seguidos em algumas cidades do trabalho, né? E como eu falei da questão de ser comerciário, eu quero trazer aqui, deixar um abraço também ao meu colega Antônio e Edi, né, do sindicato, que são pessoas bacanas também que fizeram aí, a gente viu algumas vezes em algumas redes sociais, que se uniram a alguns órgãos como CDL, Prefeitura Municipal, para estar tratando, né, e traçando estratégias para estar voltando para essa retomada da economia, né, no nosso município. Então, e aí é o seguinte, quando eu trago isso que eu vou frisar, a gente vai ver a importância, e aí eu quero deixar aqui, trazer de antemão, por exemplo, eu acho legal um marco bem interessante que em 2019, recentemente, aconteceu o concurso, tiveram 2 vagas para técnico de segurança do trabalho. Isso já é um marco, já é muito legal isso aí. E aí aqui nosso vizinho, nossa cidade vizinha, em Lagedinho, também em 2019, saiu na frente trazendo dentro do seu concurso a vaga para técnico de segurança do trabalho também, certo? E é o seguinte, vamos deixar aí, né, essa ressalva, que as próximas gestões ou quem for que vai estar entrando aí, que invista nessa área da segurança do trabalho, porque no setor público tem muita coisa. Quando a gente, com esse olhar técnico, tudo que a gente olha, a gente faz o quê? A gente olha e já tem um olhar totalmente diferente. Me recordo muito bem da minha coordenadora Águeda Estela, que ela me disse bem assim: Cleiton, quando eu passo na rua, sempre vai me lembrar de você, porque eu vejo alguma coisa que está acontecendo de forma diferente. Porque o técnico de segurança ele tem isso, esse olhar técnico, categórico, enxergar. Por aí afora nós somos conhecidos como prevencionistas, porque a gente tem sempre que se antecipar às coisas, né? Em 2019, quando eu fechei o ano com meus alunos do curso técnico de segurança do trabalho, eu falava com eles: pessoal, se preparem, porque 2020 é o ano da mudança. Mas a gente não sabia que essa mudança seria com essa pandemia, né? No qual eu, como um bom brasileiro, baiano e nordestino, busco me reinventar sempre. Então o brasileiro conseguiu se reinventar. E aí está aí, fazendo transmissão. Quem diria eu estar fazendo transmissão ao vivo com as pessoas, fazendo esse bate-papo, né? Então são várias coisas que podem estar acontecendo, mas isso depende de nós, de procurar tudo isso, certo? Então esse projeto também, o Conectados no Enem, ele traz isso, porque de repente pode ser um tema de uma redação do Enem, né? Então eu falei como eu cheguei à técnica de segurança, mas falta eu chegar na UNEB, e foi através da prova do Enem
que tem duas oportunidades, né, de acontecer, de você adentrar a universidade, que uma é a questão a prova tem perdão, pessoal, isso é nervoso. Tem a questão primeiro, tem o ProUni, né, que é para a universidade pública, e tem o SISU, perdão, tem o ProUni para a universidade particular e tem o SISU para a universidade pública, certo? No qual a gente tem essa oportunidade de adentrar a universidade. E eu não através do SISU. Primeiro eu passei na ProUni, depois SISU. Então, de repente pode ser esse tema, um tema transversal para trazer como técnico de segurança do trabalho. Segurança do trabalho em tempo de pandemia. Será que não pode cair um tema desse? Né? Então, vamos lá. Vou dando prosseguimento. Né? O Felipe, eu não consegui até o momento ter o contato com o Felipe. Né? Eu vejo que ele está aqui. Ele esteve conosco aqui. O Felipe ou Janiele, por favor. Tem algum aluno surdo aí com a gente? Se tiver, dá um oi aí também. Vamos lá. Então, pessoal, esse desafio é o seguinte: o que é que acontece? As pessoas têm mudado seus hábitos, né? Por exemplo, estava observando e estudando muito mais e vendo que algumas indústrias tiveram esse problema logo no início. Fechamos, mas tem que retomar porque o trabalho não para. Então, tomaram várias medidas, por exemplo, distanciamento. Tem alguns protocolos até do Ministério do Trabalho que traz isso. As pessoas têm que estar distante 1 metro de cada um. Tem que usar máscara em tempo integral, não é? São a cada 4 horas. Como é que fica tudo isso? Então, são costumes e o ser humano é muito adaptável, né? E é o seguinte, eu quero trazer também, nesse momento, o número de profissionais infectados durante essa pandemia. Não sei se vocês estão aí acompanhando, né, nas redes sociais, nas TVs abertas que passam. Então, dentro desse protocolo, dentro de todas as mudanças, o governo federal traz para a gente aí a MP 927, né, que foi a medida provisória que venceu agora recentemente, que teve o trabalho do tempo da jornada. Lá na nossa empresa, lá onde eu trabalho, também aconteceu isso. Houve alguns contratos suspensos, a diminuição de carga horária. Algumas pessoas tinham a condição de trabalhar com acordo, né, entre o patrão e funcionário. O acordo entre trabalhar 30 horas, ou trabalhar 30, a redução de 30%, 50% e 70%. Então, algumas empresas foram tomando essas medidas, mexendo, né, na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas recentemente, agora essa semana, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar, trazendo como acidente de trabalho aqueles profissionais que são infectados pelo coronavírus. Vocês sabem disso? A gente sabe que, por exemplo, infelizmente aqui no nosso município, tiveram algumas pessoas que eram profissionais de saúde que foram infectados. Tivemos até um óbito. Quero deixar aqui minhas condolências à família do Duda, que era um conhecido também, que batalhando, né? Infelizmente aconteceu essa situação. E aí é o seguinte, o que é que acontece? Vários profissionais chamados linha de frente vieram se infectar com o coronavírus. A princípio, essa situação, esse conhecimento com relação à segurança do trabalho, porque é algo novo, embora esteja no nosso país vigorando desde 1975. A profissão é regulamentada como técnico de segurança do trabalho. Mas aí eu quero trazer aqui algumas ideias. Por exemplo, o Sindicato dos Rodoviários de Salvador, no mês de maio, trouxe a informação de que havia acontecido 19 pessoas teriam se infectado, com 2 mortes. E aí, são profissionais, linha de frente, não pode parar. Numa cidade grande, numa metrópole, o transporte público não pode parar.
Diante disso, o que é que acontece? Tomaram algumas decisões de, por exemplo, colocar uma cabine, né? Uma cabine ali de acrílico para que o motorista ele não viesse se infectar pelo contingente de pessoas. Porém, o rodoviário não é só o motorista, mas também pode ser o cobrador, né? É a profissão de cobrador. Mas aí, beleza, foram 19, foram duas pessoas que morreram no mês de maio como rodoviário, mas tem outras coisas, tem outras profissões. Eu trouxe aqui, elenquei apenas algumas. Mas, por exemplo, em 15 dias, 25 policiais baianos foram infectados com coronavírus em apenas 15 dias. E aí? Não é muito? E eu quero trazer mais outra ideia. São profissionais, são categorias. Aonde é que eu disse que eu trouxe essa importância de falar e saudar as pessoas dos sindicatos? Porque são esses sindicatos que trouxeram, né, à tona o número de infectados relacionados ao coronavírus, que é um vírus tão... a gente não tem nem como falar o potencial que esse vírus tem. Mas enfim, como eu falei que eu fui comerciário por 18 anos, eu quero trazer uma ideia também, acho que isso chocou muitas pessoas por aí, Brasil afora, foi manchete em vários jornais, em Itabuna, né? Itabuna, no interior do estado, na região. O que é que aconteceu? O prefeito de lá, devido à pressão, né, do pessoal, falou bem assim: a gente vai abrir o comércio, morra quem morrer. Ele foi infeliz na fala, não estou aqui fazendo política, não estou trazendo nada, não tem nada a ver, mas ele trouxe essa ideia. Mas sabe o que é que aconteceu? Naquele momento que ele falava que morra quem morrer, vamos reabrir o comércio, ele pensava na questão econômica, mas também não pensava nessa infecção das pessoas, né? Essa forma que aconteceu, que já estava como uma infecção comunitária, né? Onde uma pessoa se infecta e vai passando para outras. Sabemos que o país, foi um vírus importado, né? Tudo aconteceu lá na China, e aí chega para a gente pela classe mais favorecida, a classe média, e aí disseminou na classe menos favorecida, né? Nos guetos, favelas, enfim. E aí é o seguinte, nesse período que o prefeito lá de Itabuna traz essa ideia de morra quem morrer, vamos abrir o comércio, já existiam 129 comerciários infectados. E aí eu quero trazer à tona essa questão, né? Se a infecção o contágio já estava comunitário, imagine só, desses 129 comerciários que foram infectados, com certeza eles indo para sua casa, uma família que tem esposo, esposa e um filho, já são mais 2 pessoas infectadas. E aquela pessoa que vai para outro lugar, que vai indo tal, são vários desafios. E aí é onde a gente a gente consegue frisar essa questão, né? Eu quero trazer mais uma ideia aqui, não falo em nome da empresa, porém eu trago uma experiência que estamos vivendo lá na empresa DAS, na fábrica de calçado DAS, que é a questão recentemente voltamos o quadro de funcionários, e aí tem o desafio da questão do restaurante. Como é que faz? Mas não é tomada decisão sem também olhar uma medida provisória que tem lá do Ministério da Saúde, que traz a questão da reabertura dos refeitórios com distanciamento. Tínhamos um quantitativo, por exemplo, de 120 vagas, por exemplo, dividimos 50%, 60%, tal, por horário. Cada horário de janta é diferente, tal. Distanciamento, toda a demarcação no chão, né? E a questão do álcool em gel o tempo todo. E aí é o seguinte, como eu falava dessa questão, Itaberaba vivemos uma cidade polo que tem um maior forte nosso, é a questão do comércio. Só que tem uma outra ressalva também que pode ser falada e posso trazer aqui, porque é o seguinte, o cuidado também, sabemos aqui sempre, todos os dias, o município divulga o número de infectados, o número de curados. Graças a Deus o número de curados está muito maior do que o número de infectados. Mas percebemos recentemente que começou a chegar na zona rural. E aí, dizendo, o técnico de segurança do trabalho ele tem que ter esse olhar categórico.
Eu fico olhando quando eu passo na avenida, passo na rua, o pessoal em cima daquelas caminhonetes, né, o famoso pau de arara. Gente, é uma aglomeração total, é em média de 10 a 15 pessoas em cima das caminhonetes, se deslocando da cidade, da zona urbana para a zona rural. E aí, como é que chega o coronavírus na zona rural? Pode ser através desse descuido. E aí eu estava percebendo também, eu observei no Bahia Rural, que estava passando, sobre o que muda no campo depois da pandemia. E aí, como é que tá? Se pensou no homem da zona urbana, mas não se pensou no homem do campo. E aí as pessoas têm as normas regulamentadoras que traz, que é como se fosse leis para a gente da área de segurança do trabalho, ela traz na NR31 cuidados no trabalho rural. Nem todo mundo sabe disso, que existe essa NR, porque existe para tanta coisa. NR18 para construção civil, NR17 para trabalho em altura, para questões ergonômicas, NR35 para trabalho em altura. Mas tem essa NR31 que traz isso. Tem que ter todo esse cuidado no transporte desse colaborador que trabalha na zona rural. Só que é o seguinte, uma vez que estamos na zona rural, que estamos lá com várias pessoas trabalhando, às vezes falta essa fiscalização, porque todo esse cuidado que está tendo para o combate e o controle desse coronavírus está sendo na zona urbana. Mas na zona rural, como é que acontece? Muitas vezes as pessoas vão estar lá trabalhando sem a máscara, certo? De repente as pessoas vão estar também compartilhando vasilhas, porque o vírus ele é tão... não tem nem o que explicar desse vírus, que ele é tão danado, vou usar esse termo, do contágio dele, que ele vai pegando pelos objetos. E aí a pessoa está lá no meio da zona rural trabalhando, a gente sabe que as pessoas não têm assim, um horário certo de almoço, ele vai lá, almoça rapidamente, faz um lanche e volta de novo para o trabalho, mas de repente ele cede uma colher, um talher para outro colega. E aí vai surgindo esse contágio, né, por comunidade. E é o seguinte, como eu falei zona rural, eu quero trazer a ideia aqui que foi recentemente uma empresa agrícola chinesa que funciona no estado de Minas Gerais, ela notificou 180 trabalhadores conectados ou infectados do coronavírus. 180. Aí a gente estava falando lá de 129, imagine 180. Vai chegar muito mais. Mas como é que esse pessoal descobriu que estavam sendo infectados, que tinham 180 colaboradores infectados nessa empresa? Eles tomaram a decisão com o grupo de segurança do trabalho daquela empresa, porque é uma empresa, né, uma empresa agrícola, que tem um SESMID, que é o Serviço de Medicina, Saúde e Segurança do Trabalho, que compõe o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. E aí eles se juntaram para fazer um teste em massa. Quando fizeram esse teste em massa, descobriram que tinham 180 colaboradores numa empresa chinesa agrícola, né? E aí o que é que faz? Lança lá no Ministério da Saúde, lança lá na Secretaria Estadual da Saúde e traz essa ideia, né, de que acontece isso, está acontecendo essa situação, certo? Eu gostaria de convidar a Águida Estela, né, que se está aqui, está presente com a gente, foi ela que me deu muito macete, né, com essa questão aí. Vamos lá. Então, pessoal, como eu estava trazendo aqui, o que é que ele traz aqui de válido, né? Diante desse vírus tão letal, tão infectante, aí as pessoas se juntaram e criaram esses protocolos de ação. Não foi diferente nessa indústria. Lá em Brasília também aconteceu isso, porque eles falam assim, né? A metodologia de prevenção do protocolo sanitário faz reforçar a segurança das pessoas, certo? Como eu estava falando da medida provisória 927, que traz da questão da flexibilização do trabalho, tem aí o enfrentamento, ela foi editada, né, essa medida provisória em 20 de março de 2020 para tentar salvar os empregos, né?
E isso trouxe à tona essa questão: como é que anda a segurança do trabalho? Quem tem um programa que chama E-Social, que vai trazer que toda empresa que tem um funcionário de carteira assinada, ela tem que ter o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E aí, muitas vezes, quando o técnico oferecer o serviço de assessoria, a gente ouve das pessoas achando que é um gasto, não é um gasto, é um investimento, certo? Então, acham que é um investimento. Na realidade é um investimento e não um gasto. Isso não se chama como gasto. Felipe, por favor, você me dá um chega aí, por favor. Eu gostaria de trazer ele aqui com a gente. Eu vejo aqui que temos alguns alunos surdos que estão aqui nos acompanhando. Felipe, por favor. Felipe ou Janiele, que esteja com a gente aqui. Vou estar convidando aqui Janiele para estar conosco. Janiele. Então, Janiele já está entrando com a gente aqui para dar um suporte, que temos alguns alunos surdos nos acompanhando, certo? Nessa live, pessoal, não se importe na primeira, né? E aí a gente sempre tem essa questão de sempre dar um frio na barriga, tal, né? Enfim, Janiele vai dividir a tela comigo. Tô no aguardo aqui, mas ela vai estar com a gente, certo? Então, como eu estava falando sobre a questão do coronavírus, eu quero deixar aqui um abraço a alguns alunos que estão aqui com a gente nessa live. E aí, como eu estava trazendo para vocês essa situação, pronto, Oi. pessoal. Janiele já está comigo aqui. Vamos lá. Janiele, dê um oi, por favor. Oi, pode falar, tô te ouvindo. Vou interpretar agora. Olá, Janiele. Pronto, beleza. Vamos lá. Muito obrigado pela participação, Janiele. Vou saudar também o nosso aluno, certo? Como é o nome dele? Tem Samuel e Vamos Gabi lá. que estão acompanhando. Ah, pronto, tudo bem. Samuel e Gabi. Então, boa noite, Samuel. Deixa eu ver. Boa noite, né? Boa noite. Então, mais ou menos isso. Então, Samuel e Gabi tá aqui. É um prazer imenso estar com vocês também. Desculpa aí, né? Tem uns problemas técnicos, mas enfim. Então, eu estava trazendo aqui, só para trazer aqui, vai estar participando, fazer só uma recapitulação. Eu estava falando sobre o número de profissionais infectados durante essa pandemia, né? Eu trouxe apenas alguns profissionais, mas a gente sabe que dentro de vários ramos de profissionais temos aí categorias de professores. Recentemente perdemos o nosso grande professor Jorge Portugal. Sei que não foi devido à Covid, graças a Deus, mas, enfim, tivemos alguns colegas, né, perdendo a sua vida devido a essa pandemia, né, coronavírus. Porém, tem um outro detalhe que eu quero trazer aqui, como eu estava falando sobre os rodoviários. E aí, como tem pessoas aí que são profissionais liberais, como o pessoal do Uber, né? O pessoal do Uber, aconteceu essa situação também. E aí eu vi a pessoa, como estava falando recentemente, do se reinventar. Eu vi algumas pessoas mostrando, as pessoas criaram algumas cabines, né, para atender, porque a demanda deveria estar acontecendo, essa demanda, certo? Então, eu vou pular aqui mais uma, então. Pessoal, aí é o seguinte, o que é que a gente traz como um mecanismo de soluções? Isso, a saúde e segurança do trabalho pode estar em casa também presente conosco, né? Por exemplo, a dona de casa, que ela vai estar aí tratando, né, dos seus afazeres, faca, por exemplo, né, que pode estar botando em risco a sua saúde e segurança, de repente o risco de um corte, algo assim parecido, né? Mas, vamos lá, como a gente estava falando de se reinventar, o que é que acontece? A gente viu aí recentemente também a categoria de profissionais da imprensa
quando iam fazer entrevistas, eles iam sem um microfone. Isso aí de repente pode interferir na fala, mas aí mudaram, né? Trouxeram, estão utilizando a máscara, então eu quero trazer aí como alerta as pessoas que a gente vê na rua passando, as pessoas estão com o celular, aí tiram o celular para de repente falar no microfone, falar no celular, mas não precisa, porque a nossa fala fica igualzinha, certo? Pessoal, eu estou falando pausadamente, porque a nossa colega Janiele, ela está interpretando, né? Faz a leitura labial também, então eu vou falar dessa forma, certo? Então, como eu estava falando, eu trouxe também mais recente, mais anteriormente, falando sobre as gestões públicas, né? Que pode estar dando essa guinada a partir dessa pandemia, trazendo o profissional técnico de segurança do trabalho para dentro da sua equipe de trabalho, porque temos vários setores. Por exemplo, dentro do hospital se faz necessário um técnico de segurança do trabalho. A gente vê que o número de pessoas, de profissionais que foram infectados foi muito, né? Inclusive aqui no nosso município tivemos alguns também, certo? Na próxima live vamos trazer essa ideia de quantas pessoas foram infectadas, né? Dessa área de enfermagem aqui no nosso município. E aí é o seguinte, vamos lá, recapitulando. Na cidade de Lagedinho, bem próximo da gente aqui, em 2019 teve um concurso público no qual trazia uma vaga para o técnico de segurança do trabalho. A cidade de Salvador trouxeram 2 vagas. Quem sabe Itaberaba também não pode trazer, Iaçu, Barbosa. Sabemos que no nosso CETEP temos alunos que compõem essa micro-região, essa macro-região, né? Tem pessoas de Marcelino Souza, pessoas de Rui Barbosa, de Boa Vista do Tupim. Isso já é uma ressalva, né? Hoje, recentemente, temos lá no CETEP, eu tenho em média de 140 alunos que vão estar saindo, formados nessa área da segurança do trabalho, certo? E aí, tem uma coisa que a gente está ouvindo falar o tempo todo na TV, o EPI, o EPI, o EPI. O que é EPI? Equipamento de proteção, que é o equipamento de proteção coletiva. A nossa máscara, que estamos usando, né? A máscara é um EPI, certo? E aí a NR6, que trata sobre EPI, diz que é dever do empregador fornecer esse EPI para os colaboradores. E é dever do colaborador de conservar esse EPI que ele utiliza, que ele recebeu, certo? Mas de antemão, a gente vê aí também, eu vi recentemente uma outra informação na TV falando o número de pessoas em alguns municípios que estavam faltando esses EPIs. A falta do EPI para o profissional de saúde, né? A gente vê que recentemente a gente vê as pessoas, os profissionais de saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, ele utilizando um visor, né? Ele vai utilizar o visor, que é para também empatar esse contágio, essa forma de contágio, porque o vírus, a forma de contágio mais rápida dele, como porta de entrada, são as mucosas, né? Que é a mucosa ocular, a mucosa oral, a mucosa nasal, porque ele vem e vai estar impregnado nesse local. Então, por isso, essa é a importância do uso da máscara, para algumas pessoas também o uso dessa viseira, né? Como as pessoas chamam, enfim. E é o seguinte, como eu estava dizendo dessa questão, temos aí algumas pessoas me encontram na rua e perguntam, professor, e aí como é que vai essa questão do retorno às aulas? Recentemente eu vi o nosso secretário Jerônimo Rodrigues falando, junto com o governador do estado, que só vai voltar às aulas quando tiver tudo seguro, porque são medidas também de prevenção. Imagine nós, enquanto professores, que damos aula em 2 ou 3 salas, de repente está ali e se contagia em uma sala e está ali infectado e passa para os outros, né? Tudo isso aí tem que ser pensado, né? E aí, como eu estava falando do incentivo do poder público, já parte como incentivo, quero até parabenizar a Secretaria de Educação do Estado quando traz esse curso de técnico em segurança de forma gratuita no CETEP, né, na cidade de Itaberaba, que abrange toda essa região.
da nossa Chapada de Diamantes Paraguaçu. E aí é o seguinte, tem essa importância, né? Pessoal, no finalzinho, quem tiver alguma pergunta, tá? Eu vou abrir um espaço para que vocês façam as perguntas, para a gente estar dialogando, né, um pouco mais sobre saúde e segurança do trabalho em tempo de pandemia. Quem de vocês não acompanhou aí, não já chegou no Comércio Itaberaba para entrar e o pessoal fala assim, ó, precisa ter uma quantidade de pessoas, ó, a capacidade é 40%, a capacidade é 50%. Então a gente vê até no nosso contexto social mudou, as coisas mudaram. Nós temos a mania de um costume, né, de ir no final de semana numa pizzaria. Hoje já não, quer dizer, agora já está retomando, né, já está voltando às atividades. Mais recentemente estavam trabalhando com delivery, né? Quem diria que esse delivery ia dar essa guinada, né, devido a essa pandemia? Mas tudo mudou, tudo mudou. Em alguns estabelecimentos chegávamos e o pessoal falava assim, ó, não é, tinha uma plaquinha, não é permitido o uso de capacete. Por quê? Porque estava tampando a nossa visão, né? Nossa identidade. Hoje nós estamos todos usando a máscara e tem gente que não usa a máscara e usa o boné, né? Isso aí pode estar tampando a nossa identidade, mas nós estamos mudando, como diz o povo, estamos diante do novo normal. A gente sabe, só Deus sabe quando vai acabar essa pandemia, para nós podermos estar voltando ao normal, certo? E é o seguinte, pessoal, trazendo essa questão, quando você passa numa loja dessa, como estava falando, vocês vão ver aquela fita zebrada, né? A fita zebrada ali é um EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, porque está fazendo ali uma delimitação do espaço, onde só é permitido até ali, certo? Então, muito está se falando da segurança do trabalho. E eu convido a quem não conhece ainda, conhecer um pouco mais sobre essa área tão importante, que é cuidar, é prevenir, é cuidar da saúde do outro, né? E aí, trazendo dentro desse cronograma que eu estou trazendo essa questão da importância, se faz necessário em cada espaço que tenha um profissional de segurança do trabalho, trazendo essa ideia, fazendo planejamento para que não esse vírus venha acabar o mais rápido possível, né? Isso, como diz o pessoal, na forma mais popular, que sume daqui, né? Eu creio também, né? Isso aqui eu não posso deixar de frisar, que o Sereste, não sei se vocês conhecem ou se sabem onde fica o Sereste, vou fazer essa enquete aí. Quantos de vocês sabem onde fica o Sereste e qual é o papel do Sereste, certo? Que é o Centro de Referência do Trabalhador, que fica aqui, eu não vou falar agora não, mas o Sereste, por que eu trago a questão do Sereste? Dentro da medida provisória que o governo federal traz e que o Ministério da Saúde também traz, tem lá trazendo a questão do Sereste enquanto órgão competente com relação ao trabalho, ao trabalhador. E na Constituição Federal também traz lá que é dever do Estado a promoção da saúde e da segurança do trabalhador. Por quê? Quem move essa economia são os trabalhadores, né? Não importa qual seja o setor. Mas aí tem lá, dentro da consolidação das leis trabalhistas, também está lá marcando. E qual é o papel do Sereste? Quero saber de vocês aí. Vamos lá. Daqui a pouco, falando em Sereste, eu quero deixar também, né, um abraço à nossa colega Luana, que é coordenadora do Sereste, que também tem uma parceria conosco, abrindo espaço para nossos alunos estar estagiando. Eu falei da empresa DAS também, temos essa parceria. Algumas empresas e que abram também espaço, né, para nossos alunos quando chegarem, quando a gente do Colégio CETEP chegar para estar falando assim, pessoal, temos alguns alunos aqui, vamos precisar estagiar, certo? Tá chegando bem o áudio aí, Janiele? Sim, aqui tá chegando Então, eu bem. vou abrir esse espaço agora. Pronto, beleza. Algumas pessoas estão me dizendo aqui que parece estar cortando, né? Não sei, mas talvez seja questão da internet, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Como eu estava trazendo, mais uma outra ideia que eu queria trazer para vocês vamos lá, e vocês, como é que estão lidando com essa pandemia? Como é que está a saúde e segurança de vocês durante essa pandemia? Estão se cuidando?
pessoal aí em casa, estão utilizando o álcool em gel, vocês acham que estão valendo falar em saúde e segurança do trabalho? Quantos de vocês acham que está valendo a pena? Vamos lá, vou esperar, hein? Daqui, dá um ok aí, fala aí e tal, porque pensamos, né, nesse tema, porque é um tema muito transversal que está em alta, né, a questão da saúde e segurança do trabalho. Inclusive, tem alguns profissionais, como eu estava falando, falei recentemente, algumas pessoas não estavam, o número de profissionais que foram infectados. Eu quero trazer também um desafio, né, algumas pessoas, alguns sindicatos que tragam para a gente essa informação, quantos profissionais foram infectados, porque quando a gente vai começar a dividir por categoria, vamos perceber que o número de pessoas infectadas é muito mais. E aí quando a gente faz assim, nós temos essa ideia de que, inclusive na área da saúde, que eu também sou técnico de enfermagem, fazemos um bloqueio, né, daquela área. Por exemplo, vamos supor aqui que de, no setor de mecânica, vamos usar esse termo aí, mecânica, temos lá 20 funcionários. Dos 20 funcionários, foram acometidos em média de 3. Ó, é mais do que 10%. Então, vamos bloquear. Mas tem outro setor também. Então, tudo isso aí são planejamentos, né? Então, quando a gente fala assim, gente, tem que ter a importância desse profissional, é muito bom. Eu acredito que vocês, a partir de, de agora, vocês vão começar a ter esse olhar mais técnico também. Quando vocês passarem num lugar que tiver alguma coisa diferente, vocês verem que aquela pessoa está em risco de um acidente, lembre da segurança do trabalho. Esse é um papel nosso, certo? Pessoal, eu vou deixar esse espaço agora para vocês estar interagindo comigo, certo? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, vamos lá. Janiele também, fique à vontade. Obrigada. Tô te ouvindo para traduzir para os meninos. Janiele, eu vou lhe perguntar aqui, já que você está comigo aqui. Me conte uma coisa. No início da pandemia, né, estávamos lá com os alunos ainda. E aí, como é que foi para você? No início da pandemia, Sim, com os alunos surdos, sim, isto. Como é que assim, foi isso com você? Como é que faz, né? Como é que foi feito para estar explicando também e tal, né? Que iam suspender as aulas e tal. então, logo no início foi meio complicado para os surdos, porque alguns assim demonstraram interesse de ficar na escola, porque achavam que não tinha tanto risco assim. Mas depois de um tempo, eles começaram a perceber realmente o risco, e hoje alguns falam que não vão voltar enquanto não encontrar uma vacina. Então, pelo que eu percebo dos surdos, é isso. Mas eu acho que se eles estiverem aqui na live, eles podem digitar, que aí eu vou traduzir como está sendo para eles. Pronto. Ok. Gostaria que falassem. Eu já sinalizei que se expressar pelo chat. Ok, ok. Enquanto isso, né? Se eles tiverem, enquanto eles vão estar se expressando pelo chat, quero saudar aqui Jane Estela, né? Grande parceira. A Águida Estela também, que por ela ser profissional também de oratória, ela me deu uma grande ajuda com relação à live. Tem algumas pessoas aqui conosco, quero saudar a todos, né? Agradecer pela essa participação, certo? E aí, os meninos têm alguma pergunta? Então, pessoal, ó, vamos lá. Temos apenas 5 minutos, né, para fazer esse diálogo. Eu vi que algumas pessoas ainda estão tímidas também em perguntar, certo? Mas aí eu vou precisar realizar, né? Porque nós temos um cronograma a seguir. Eu preciso finalizar. Vou dar mais 1 minuto para as pessoas se finalizarem aí, certo?
porque o tempo não para, como dizia o poeta Cazu. Vejo que os alunos estão tímidos, né? Os alunos, quer dizer, está todo mundo tímido, viu? Mas vamos lá. Essa é a primeira de várias lives que vamos estar fazendo. A próxima vai acontecer, não vai ser eu, né? Vai ter algum outro colega fazendo, trazendo um outro tema transversal que possa ser tema do Enem, né? O Enem é uma coisa, é assim, um certame que é bem, não sei nem como falar, assim, é bem fugiu da mente aqui. É um certame assim que você não tem como falar assim, ó, vai ser tal coisa, vai ser tal tema, né? De repente eu lembro, me recordo muito bem que o último tema que teve do Enem foi falando sobre a como se fosse assim, esqueci o nome agora, me traz, fugiu da mente, mas falava sobre assim, a revitalização do cinema no Brasil. Aí eu pergunto, em todo lugar tem cinema? Por que essa revitalização? Então, são temas que vai acontecer aí, né? Então, como eu estava dizendo, toda semana vai ter uma live, vai ter um professor diferente, trazendo algo diferente, como uma professora, já tivemos uma professora falando sobre isso. Também tenho aqui registrar a presença aqui de Valdeci, né, nossa coordenadora do NTE 14, que está aqui com a gente. Né? Mas como eu estava dizendo, temos um cronograma a seguir. Eu deixei aberto para as pessoas fazerem suas perguntas, mas até o momento não chegou. Vamos lá, tem alguém querendo saber, bom, muito bom. Gostaria de saber como nós, alunos, vamos fazer para fazer os simulados que foram pedidos se nós não estudamos matérias todas. Vamos lá. Isso aí é um papel do pessoal da gestão, né? Em breve vamos lá vou disponibilizar nas nossas páginas o número do WhatsApp, certo? Falando sobre, vão saber, né, a relação sobre esses simulados, tá certo? Eu vejo que Janiele aqui deu uma travada, né, na net dela, mas pode estar sabendo sim, pode procurar o pessoal. O nosso colégio CETEP está funcionando todos os dias, de segunda a sexta, até às 12, né, das 8 às 12. Tem o pessoal, porque a equipe gestora não para. O colega Juvenal, nosso diretor, a Gristela, que é nossa coordenadora, a Mirelle, a professora Marilene, Honório, e toda a equipe técnica, né, Fredson, Bahia, todo esse pessoal que está lá fazendo a coisa acontecer, certo? Vamos lá, Morena Moni, né, Moni, um abraço para você, viu, Moni? Ela me perguntou aqui, professor, o que você acha em questão da nossa área após a pandemia? Será que haverá mais oportunidade de trabalho? Vamos lá. Eu acho, como eu dizia para vocês, que 2020 é o ano da mudança e o mundo pós-pandemia vai ser muito diferente. Não só para a área de segurança do trabalho, mas para outras áreas. Lembre que eu trouxe aí a ressalva para os municípios trazerem de forma de concurso esse profissional da segurança do trabalho. Eu creio e acredito que vai ser muito mais diferente no pós-pandemia, o mundo pós-pandemia. Eu trago uma ideia para você, por exemplo, que eu já recebi convites recentemente para estar em alguma empresa aqui atuando enquanto técnico de segurança do trabalho, empresa aí que presta serviço ao Estado. E é o seguinte, quando você está, como eu estou vendo que as pessoas estão começando a ter essa preocupação. Então eu creio que sim, haverá muito mais oportunidade, né, diante desses fatos, certo? Veja aqui que Giovana diz aqui, ó, temos que ter várias lives para ajudar nos estudos. Pronto, muito bem essa ressalva sua. O projeto vai ter continuidade. Toda quarta-feira, a princípio, vai ter um professor novo falando sobre isso. E aí é o seguinte, de antemão, como eu falava com vocês, que a gente tem um cronograma a seguir, eu quero aqui, de antemão, agradecer a todos os estudantes que estiveram aqui conosco, né, que o nosso horário está chegando, inclusive tive uma liberaçãozinha para vir fazer essa live, mas tenho que voltar para o trabalho também. E é o seguinte, quero agradecer a todos os estudantes, os líderes de classe,
E vejam, acompanhem sempre essas divulgações, certo? Tem o nosso líder aí, o Walter Júnior, estava aqui com a gente, Giovana, várias pessoas que são alunos lá do CETEP, que não são também do curso de Segurança do Trabalho, são de outras áreas, mas que estão aí, que esteve aí com a gente. Eu quero agradecer e deixar o convite para a próxima live, que vai ser, eu não sei quem será o professor, mas podem ficar à vontade, o CETEP é de vocês, certo? Não só do estudante, mas de toda a comunidade itaberabense. E deixo aqui também de antemão, né, que se precisar de mim, também estou aí para estar dando mais detalhes. E em breve vou lançar meu canal no YouTube também, já estou começando a gostar desse negócio e falar muito mais de segurança do trabalho que o tempo também não deu, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau, fiquem com Deus, se cuidem, usem o álcool em gel e usem a máscara, viu? Não vamos sair de casa sem qualquer outra bobagem, vamos sair só se for de fato necessário. Vamos cuidar das pessoas que estão em casa te esperando, né? Vamos lembrar que o amanhã só Deus sabe, mas depende da gente também, da nossa saúde e segurança do trabalho, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau a todos. Beijo no coração de todos. Até mais.